Boa tarde, estamos aqui com mais um Fala Sério com a Adriana Pupo Maia. E hoje estamos aqui com o Bruno, psicólogo, coordenador técnico da Casa de Nazaré. Vamos bater um papão, né, Bruno? É isso aí, estamos aqui para isso, Adriana. Exatamente. Vamos avisar que a dona Maria Aparecida não pôde, que está com uma gripe muito forte. Ela me ligou, estava super chateada, mas ela está muito bem representada aqui pelo Bruno. Gente, não esqueçam, Facebook ao vivo, site da Rádio Pôr do Sol, aplicativo ao vivo. Estamos nos canais de TV Pixelnet e Varzenet e depois estaremos no YouTube no Fala Sério. Compartilhem, né? Curtam, mostrem para as pessoas que quanto mais a gente falar desse assunto para muitas pessoas, melhor é, e a gente vai estar ajudando muito, né? Eu falo que não é só a gente ouvir, mas a gente tem que compartilhar essas informações, Exatamente. Tá certo? Então vamos lá, Bruno, antes de começar, queria que você falasse um pouquinho de você. Adriana, que bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal da rádio, do podcast Fala Sério, né? Um tema maravilhoso, gostei desse nome, Fala Sério, né? Foi difícil achar o nome, né, Brisa? Um nome muito legal, Fala Sério, a gente abrange várias coisas interessantes, né? Mas vamos lá, falar um pouquinho. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos pelo convite através do nome da dona Cida, né? Minha mãe, dá licença, né? Tenho que falar, mas ela realmente está muito desse tempo, mudança de tempo, tudo, ela acabou pegando uma gripe muito forte. Então ela acabou ficando em casa, mas tenho certeza que ela está ouvindo lá. Com certeza. Tá vendo, um beijo, e vai querida. me puxar a orelha caso eu fale alguma besteira. Mas a dona Cida é também assistente social, né? Ela é coordenadora da Casa Nazaré e fundadora da Casa Nazaré. Começou esse projeto lá na casa dela, né? Enquanto a gente morava lá na Rua Messina. Ela começou a acolher as crianças dentro de casa. Veio essa vontade da igreja, do grupo de jovens que nós tínhamos. E aí essa vontade no coração dela só foi aumentando. Ela esperou os filhos ficarem mais velhos para poder falar, agora eu vou seguir o que eu quero. E aí começou a acolher essas crianças e daí nasceu a Casa de Nazaré, de uma casa de acolhimento dentro da própria casa dela, né? Dentro da nossa casa. E com isso foi crescendo, a gente foi ganhando parceiros. Isso? Pois é, dentro da nossa casa, onde a gente morava, ela foi acolhendo as crianças. E aí ela foi, né? Infelizmente, Jundiaí tinha uma demanda muito grande, né? Ainda tem. Né? A gente fala que Jundiaí é a cidade das crianças, mas ainda falta muito para a gente poder realmente priorizar as crianças e adolescentes na nossa cidade. Mas aí foi crescendo, a gente começou a chegar muitas crianças, né? Todas as crianças vêm do juizado, do fórum, do conselho tutelar. Né? A gente não pega as crianças na rua e acolhe. Gente, pelo amor de Deus. Né? Muita gente pensa, mas você pega a criança na rua. Não. Todas as crianças vêm de uma determinação judicial ou de um acolhimento emergencial do conselho tutelar. Quando o conselho tutelar percebe ou recebe alguma denúncia e averigua que realmente tem ali uma criança, um adolescente ou algumas crianças, muitas vezes grupos de irmãos, que estão com seus direitos violados, que realmente a família não está conseguindo fazer com que essas crianças tenham os direitos garantidos, ela vai para a casa de acolhimento, que é a Casa de Nazaré ou a Casa Transitória. Mas todas vêm com determinação judicial ou pelo conselho tutelar. Então tudo tem documentação, tudo bonitinho. Nossa. E aí começou, a Casa da Nazaré foi crescendo, tivemos uma casa na Rua Messina, depois alugamos uma na Roseira, depois foi pro bairro do Poste, até que nós ganhamos esse terreno onde nós temos hoje, um terreno com mais de 10 mil metros quadrados. Nossa, gente. Onde o sonho da minha mãe ali, todos nós que trabalhávamos, principalmente da dona Cida, da minha mãe, foi concretizado, foi onde nós montamos, né, construímos a Casa de Nazaré como se fosse uma vila mesmo, né? Então, se você vai na Casa de Nazaré, você tem uma vilazinha, né? É delicioso lá. Bem tranquilo, no meio do mato, é gostoso, é um clima muito bom, bastante verde, né? Porque as crianças adoram ali também. E ali foi crescendo, e hoje é a Casa de Nazaré. Ontem nós fizemos 23 anos de existência. Nossa, sensacional. Então, 23 anos de existência, mais de 495 crianças e adolescentes já passaram, já foram nossos filhos, né? Foram filhos da dona Cida, porque todas acabam ficando no nome dela, né? Nesse processo todo. E eu sempre tive com ela nesse decorrer desses 23 anos, até antes desse sonho dela, a gente fazia parte da igreja, tudo. Quando ela começou, eu saí um pouco,
o Bruno foi viver um pouco, foi aprender um pouco mais, sempre fui muito ligado à cultura, teatro, a tudo isso, então fui viajar ao Brasil, fui conhecer, na verdade, fui morar um pouco com meu pai em Maranhão. Não Olha. conhecia meu pai, conhecia meu pai, mas não tinha uma amizade e tal. E aí eu com 17 para 18 anos resolvi tacar minha vida um pouco lá para lá, fui conhecer o Maranhão, aí acabei, meu pai foi para um canto, eu fui para o outro, conheci Maranhão, Amazonas, Goiás, morei bastante tempo em Tocantins. E ali eu fiquei ali conhecendo toda a cultura, dando aula de teatro, apresentando teatro, e por aí vai, só que o amor pelas crianças sempre teve muito presente. Todos esses lugares que eu passei no Brasil, eu sempre trabalhei com crianças. Acho que Deus sempre colocou no meu coração. Eu tentava trabalhar com outra coisa, tentei ser vendedor. A mãe já tinha plantado a semente. Dona Cida já tinha lançado a semente. Tentei ser vendedor, tentei ser um monte de coisa. Sempre acabava trabalhando com criança e adolescente. E aí, depois de muito tempo, tentei fazer faculdade de Sistema de Informação, uma coisa nada a ver comigo, não sei porquê. Mas, né, lá em Tocantins, Deus colocou no coração que não era aquilo. Voltei para Jundiaí, porque minha mãe estava realmente precisando de alguma ajuda em algumas coisas. E eu também estava sentindo muita falta da minha família, de tudo, porque eu fiquei muito sozinho lá viajando, né? Praticamente fui sozinho, viajar o Brasil sozinho. Tentando, acho que até se encontrar. Será que é isso mesmo? Tentando encontrar. Será que eu não estou pegando um sonho da minha mãe e querendo fazer meu? Exatamente. A gente tem essa oportunidade de se conhecer um pouquinho mais. Sensacional. E aí você volta melhor. E eu fui me conhecer numa tribo indígena. Que eu morei lá no Amazonas, que eu acabei ficando 2 meses dando aula, que eu fui com o pessoal de uma universidade lá de Tocantins. E ali eu me vi no meio de um monte de índio e índias e cuidando de crianças, dos filhos deles. Aí, meu Deus, caramba, onde que eu tô? Né? Como pode, né? Se alimentando com eles, caçando com eles e cuidando deles e dando aula de teatro para os índios, dando aula de português, dando aula de várias coisas, porque a gente tinha um projeto lá e acabei ficando quase 2 meses com eles lá. Então assim, foi uma loucura assim que eu falei, nossa, acho que esse é o caminho que eu tenho que seguir mesmo, né? É criança e adolescente. Esse é meu, não é de ninguém. Minha mãe não tá nem aqui, né? Minha mãe tá 2.000 quilômetros daqui, exatamente. Mas eu tô aqui. E aí foi que eu assumi isso pra mim mesmo. Eu falei, não, então tá, então eu vou voltar, vou ajudar minha mãe, vou seguir meu caminho junto com ela, claro, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe. Eu acho que eu sou fã dela, número 1. Não tem como, gente, não tem como, né? Sou fã não tem como não ser fã da Dona Cida. E aí acabei que, ali, junto com essa tribo indígena, me achei, voltei para cá, comecei a trabalhar em outra coisa, porque você precisa sustentar e tudo mais, e aí entrei para a faculdade de psicologia, exatamente para trabalhar com criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social. Mais especificamente no SAICAS, que são as casas de acolhimento, né, de criança e adolescente. Me formei psicólogo, trabalhei com o pessoal da Bom Pastor, que acho que você conhece, né, o pessoal do Rodrigo Perobon ali, do Gilberto. Então eu trabalhei muito tempo com eles lá, depois trabalhei em outras instituições, outros lugares, fiz vários projetos também pessoais meus, de final de ano, Natal, todas essas coisas. E a Casa Nazaré sempre esteve presente na minha vida, né? E aí, nos últimos anos agora, fui conselheiro tutelar em Jundiaí. Nossa. Então, assumi essa missão aí. Uma experiência muito difícil, grande. Né? Na época que eu assumi o conselho tutelar, eu acho que eu fui o mais novo, diante de todos os conselheiros tutelares que já passou na cidade de Jundiaí. Eu acho que eu fui o mais novo quando entrei, né? Com 30 e poucos anos, loucura, todo mundo, você é louco, você vai para o conselho tutelar, uma coisa tão pesada. Eu falei, sim. Vou porque eu quero lutar pelos direitos das crianças e adolescentes. Eu quero conhecer os dois lados. Né? Eu conheço o lado do acolhimento, eu quero conhecer um pouco do que é. Como essas crianças vão parar na casa de acolhimento? Como que acontece essas violências? Quem que faz? O que eu posso ajudar para que isso para que as crianças não vá parar numa casa de acolhimento, mas que continue com a família. Então fizemos um trabalho muito legal durante 4 anos no Conselho Tutelar, ali na parte do Vetor Oeste, junto com o pessoal do Novo Horizonte, todo aquele povo que a Casa Nazaré também é do Vetor Oeste. E aí depois, minha mãe recebeu, infelizmente, a notícia de um câncer, né? Um câncer que realmente deixou ela bem debilitada durante o tempo. Então, se afastamos um pouco a Dona Cida, porque não tem como tirar, né? Afastar um pouquinho. Porque não é possível tirar a Dona Cida da Casa Nazaré aí ela não ia aguentar mesmo. Então, a gente afastou um pouquinho ela, eu saio do Conselho Tutelar e assumo a coordenação da Casa Nazaré para realmente, daqui a um tempo, estar seguindo os passos dela e poder
continuar esse trabalho dela. Na verdade, não é nem trabalho, é uma missão. Né? Eu acredito que a minha mãe e eu também já assumi isso para mim, não é um trabalho, chega a ser uma missão. Uma missão de vida, uma missão de amor, uma missão de carinho, uma missão de Deus. Que foi dado, não tem como recusar, né? Então a gente tá... É um trabalho, e eu falo que eu posso falar, porque eu trabalho com vocês, eu sou parceira de vocês através do Força Demais. Jovem, já tive experiências de jovens falarem em alguns depoimentos de a minha referência é a Renata, coordenadora da Casa de Nazaré. Poxa vida, isso me arrepia só de lembrar. Por quê? Porque isso é forte demais. É muito forte. E vocês, essa palavra eu achei maravilhosa, Bruno, é uma casa-lar. Isso, nós somos uma casa-lar. Olha a diferença, pessoal. Gente, deixa eu falar para vocês. Querem fazer perguntas? Ó, deixa eu mandar aqui o telefone para vocês mandarem perguntas aqui para gente, perguntas para o Bruno. 933290919. 933290919. Mandem suas perguntas aqui que a gente responde. O Brisa já passa para gente para vocês interagirem conosco aqui, que é extremamente importante, né? Exatamente. E aí, então, o Bruno vai parar na Casa de Nazaré para realmente lutar por essas crianças e adolescentes que não têm... E você teve esses dois olhares, né? O olhar do Conselho Tutelar é muito pesado, porque é uma responsabilidade grande, né? Sim, é uma Você responsabilidade. tirar uma criança... Eu tive dos dois lados, né? Tanto no lado que realmente retira essa criança da casa, né? Devido a algumas violências e leva para a casa do acolhimento. E agora a parte do acolhimento, onde eu recebo essas crianças e a gente trabalha com essas crianças para que elas voltem para essas famílias ou elas estejam preparadas para ir para uma nova família, uma família substituta, através da adoção. Então, assim, o Conselho Tutelar trouxe para mim muita experiência em relação a conseguir separar tudo isso. Porque a gente tem muito amor. Né? Nós, seres humanos, temos muito amor para dar, muito amor para distribuir, só que as histórias, às vezes, nos deixam um pouco travados, amargurados, ou, né? Como que o ser humano é capaz de fazer isso? Então, no Conselho Tutelar, a gente teve histórias que realmente me fez quase desacreditar do ser humano, ao ponto de você falar, não acredito, que é impossível. Né? Como assim? Uma criança de 2 anos sendo abusada sexualmente. É uma coisa muito pesada quando você ouve, ou quando você vê. Mas daí você participa dessa história, você acaba... Peraí, eu posso ajudar essa criança. Né? Já aconteceu, mas eu vou ajudar essa criança de um outro jeito. E como descobriram, Bruno, por exemplo, como que uma criança de 2 anos que não fala, né? Que é isso, gente, é muito importante, pessoal. Ouçam isso. Uma criança que não fala, uma criança que ela não vai chegar e vai falar, ou se ela pode falar, ela vai ser coagida, ela vai ter medo de falar. Sim. Como detectar? Como uma pessoa de fora consegue enxergar que uma criança pode estar sendo abusada sexualmente? Então, aí é muito importante o convívio dessa criança. Quem que faz parte do convívio dessa criança? Tanto escolas, creche, a própria família que está em volta dessa criança, vizinhos, amigos. Então, assim, é muito bom a gente falar que a gente precisa denunciar. Muitas vezes fala, a gente no relacionamento dos outros a gente não mete a colher. Pelo amor de Deus. Na família do outro eu não vou meter a colher, mas peraí, até a segunda página, até a vírgula ali. Porque se você está vendo que tem algum tipo de violência dentro dessa família e que tem uma família, um adolescente envolvido, você tem que falar sim. É obrigação, você não é? Como cidadão, como ser humano, você precisa denunciar aquilo. E hoje, graças a Deus, a gente tem um leque de oportunidades para você denunciar. Um dos grandes canais para denúncia, que é muito legal para que todos saibam e que você mesmo guarde esse número, é o Disque 100. É simples assim, é só você pegar o celular e discar 100. Você vai cair no Disque Denúncia, onde você vai fazer essa denúncia. Você não precisa se identificar, é anônimo. Então, assim, não tenha medo, ninguém vai saber que foi você que denunciou aquela família ou aquela violência. Então, denuncie mesmo, porque você vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Então, principalmente, os abusos hoje acontecem principalmente em crianças que não sabem se comunicar, em crianças que não sabem falar. Porque adolescente hoje em dia está mais... Tá ligado, né? Esse negócio de falar sério, adolescente, já tá ligado. Você mexeu, você relou no adolescente, ele tá gritando. Ele tá falando, tá contando pra Deus o mundo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Só que as crianças que não conseguem. Aquelas crianças que o pai fala que vai matar a mãe, se ele falar. Ou que vai realmente fazer alguma coisa pior com a família. Essas crianças precisam ser ouvidas de um jeito ou de outro.
E quem é a voz dessas crianças? Somos nós. É o seu vizinho, é a sua vizinha, é a gente que tem que falar por essas crianças. Né? Então tem todo um fluxo de violência. Quando acontece essa denúncia para o Disque 100, o Disque 100 já manda para a delegacia, para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai verificar essa denúncia, vai atrás da mãe, do pai, dessa família. Essa criança é encaminhada para uma escuta especializada, onde é uma psicóloga, uma assistente social, que vão ouvir essa criança do jeito certo, no ambiente, né, neutro, sem o violador por perto, porque muitas vezes a gente fala, mas vai atender a criança com o pai, sendo que o pai... Não, Nossa. então essa criança é atendida sozinha. E as que não sabem falar? Então é feito outros tipos de escuta para essas crianças. Mas muitas vezes a denúncia é feita própria dentro de casa. E aí com isso a polícia faz a investigação. Lembrando que não é o Conselho Tutelar que faz a investigação criminal, é a delegacia, então a DDM, que sempre tem um trabalho espetacular. A gente tem uma parceria muito grande com a DDM. Elas que vão atrás e averiguam. É feito toda essa averiguação, é confirmado, a criança já é retirada dessa família. Ah, mas assim, a criança vai ser retirada sendo que não é ela a culpada? Esse que é o grande problema. Muitas pessoas acham que é mais fácil se você tirar a criança da família e colocar em uma casa de acolhimento. Não, porque essa criança vai se sentir culpada. Não fui eu. Imagina essa criança que está lá. Imagine você, Adriana, você é uma criança que está na sua família. Está no seu seio familiar. Está com a sua mãe, com seu pai. Porque assim, a grande parte dos abusos acontece entre o quê? Intrafamiliar. Então, é pessoas da própria família. É tio, é tia. Não importa o sexo, tá, gente? Hoje em dia, tem muitos casos de meninos que foram abusados por mulheres, assim como tem casos de meninos que foram abusados por homens, meninas que foram abusadas por mulheres ou por homens. Então, assim... não tem uma regra. Não tem uma regra. É tudo muito, muito louco isso daí. Né? O mundo, às vezes, está muito louco, porque... Mas a maioria é intrafamiliar. É o vô que está ali perto, é o padrasto, é alguém. Então, imagine você criança, você não sabe falar direito. E você é abusada pelo seu padrasto, vamos dizer assim. Tá? Como que você vai falar? Você vai precisar de alguém que fale por você. E às vezes a criança não sabe nem que tá errado. Exatamente. Ela acha que aquilo é amor. Ela acha que é amor. Não tem outro jeito. É isso que é cruel. Mas, e aí chegando, você sofreu esse abuso. E aí, o conselho, alguém chega e retira você da sua família. Nossa. Como que você vai se sentir? Mas eu não... Quem é o Eu errado? sou culpado? Fui eu que fiz a violência contra mim mesmo? Por que me tiraram? Por que eu saí da minha casa? Por que não tiraram o cara que me abusou de mim? Então essa é a grande briga que a gente tem que ter com o sistema de proteção, que é realmente isso. Eu não tenho que tirar a criança da família, eu preciso tirar o abusador. Eu preciso tirar aquele abusador. Ah, mas tudo bem, tem casos em que a mãe é convivente. A mãe sabe, a mãe acaba sendo uma cúmplice, sabe, não faz nada. Aí tudo bem. Nós temos que tirar essa criança desse seio familiar, porque a gente sabe que a mãe e o pai fazem parte disso, e procurar uma família extensa, um tio, uma tia. Então, assim, o acolhimento institucional é o último dos últimos dos casos. É o último lugar que a criança tem que ir. Porque, querendo ou não, é uma violência contra essa criança. Tira da família e coloca ela num lugar que ela não conhece ninguém. Tudo bem. Temos casos que as crianças pedem para ir para abrigo, porque sabe que é um lugar de proteção, seguro, de carinho, né? Lugar seguro. Assim como nós temos adolescentes que não querem sair da casa do Zaré. Não querem ser adotados e não querem sair de lá. Querem sair de lá com 18 anos. Porque sabe que vai sair com 18 anos, com emprego, uma casa garantido, com os direitos garantidos, com tudo bonitinho. Então, assim, a maior briga que nós temos que ter nesse fluxo inteiro de violência é realmente ter esse cuidado. E não se retirar as crianças, mas sim retirar o abusador. Ou a pessoa que fez a violência, é ela que tem que pagar, não é a criança que tem que pagar. Então a nossa maior briga tem que ser isso. Em tirar esse abusador da casa e manter a criança em família. Caso não seja possível, com certeza a melhor questão é uma casa, né, que vai dar muito carinho, vai dar proteção. Essa criança vai estar protegida lá de todos os perigos, de tudo que aconteceu na vida dela. E a partir disso a gente tem um longo trabalho pela frente, que é trabalhar com essa criança toda essa questão, psicologicamente. Tirar esses tudo. A gente fala que tirar é muito difícil, né? Porque são coisas que ficam marcadas na gente. Trabalhar, né? A gente trabalhar certo, exatamente. Trabalhar esses traumas que essa criança, esse adolescente teve, né? Trabalhar tudo isso que ele passou para que ele possa, vamos dizer, ter uma vida
normal, né? Porque às Possa vezes a gente ter um convívio pensa... normal, relacionamento normal, possa relacionar com outras pessoas. Porque quando a criança sofre o abuso, psicologicamente, para ela é muito difícil se relacionar com outra pessoa, seja qualquer outra pessoa. Principalmente se a gente vê uma menina que foi abusada por um rapaz, para ela é muito difícil. A gente já teve crianças que chegou na Casa de Zaré, por exemplo, eu como homem, né, eu sou um dos poucos homens que trabalham na Casa de Zaré, que estão lá, às vezes é muito difícil chegar perto dessa criança, porque ela já tem esse trauma, né? A gente teve um caso que, assim, chegou lá, devido a esse abuso, eu fiquei quase 3 meses conversando com ela todo dia pela janela, sem ter, porque ela tinha medo, ela via qualquer figura masculina, ela tremia. Ela tinha uma coisa Ai, assim. gente. Então ficou Ai, muito. pelo amor de Tanto que Deus. depois desse 3 meses, depois ela conseguiu, me chamava de pai, me chamava de tal, a gente teve um contato muito legal, conseguimos trabalhar isso. Mas é difícil. É um longo caminho. Então, Não, assim, a imagina violência. você grandão ainda, Então, né? Você e fala a assim, meu violência Deus deixa do céu. marcas. A Pegando violência. esse gancho aí, ó, a primeira perguntinha aqui, eu achei bem pesada, por mais que ela não seja pesada, mas me soou bem pesada, acho que vocês vão entender. O Claudemiro do Caxambu, ele já participou outras vezes aqui. O que significa, e perguntando para vocês dois, tá? O que significa para vocês do silêncio ao cuidado? Como isso se manifesta na prática? O do silêncio ao cuidado, você imagina, uma criança, é Claudemiro ou Claudeir? Claudemiro. Claudemiro, você imagina uma criança que não fala, que não sabe nada, que é abusada sexualmente, que tem todos os seus direitos invadidos, todos os seus traumas, e tem que ficar quieta, porque ela não sabe gritar. E ao cuidado é o quê? É ela sair desse momento trágico da vida dela e ser acolhida por uma instituição que ama e que puxa isso para ela. Então é exatamente isso. É o silêncio e os sinais que nós temos que enxergar. Exatamente. Né? E é esse silêncio que nos preocupa muitas vezes. Né? A gente fala que aqueles quietinhos que mais dá, né? Mas é exatamente isso. Do silêncio ao cuidado traz bastante isso. Porque mesmo depois que nós já estamos protegendo essas crianças, nós temos casos que as crianças chegam na casa dela, ficam meses sem falar. Ficam em silêncio absoluto. Eles não querem mesmo, falar, não muda, fala. não sabe, não consegue falar. Eles não têm, porque acabou o mundo dela, acabou ali. E aí esse silêncio é o que nos preocupa mais. Então o cuidado vem exatamente para quebrar esse silêncio, né? De todas as formas possíveis, respeitando o silêncio dessa criança ou desse adolescente, porque muitas vezes são adolescentes, né? Nós temos casos que chegou lá, que chegaram os adolescentes ainda já adolescentes e não falam, né? Você pergunta, ele não vai conversar, você tem que ter todo um trabalho para isso. Então o cuidado é exatamente para que quebre esse silêncio, porque o silêncio é muito perturbador às vezes. Né? Para essa criança que sofreu esse abuso, sofreu essa violência, o silêncio é muito perturbador. O silêncio da casa, o silêncio, né? Você não tem mais nada. Meu mundo acabou. Eu não tenho mais mãe, não tenho mais pai, eu não tenho mais família, né? Quem agora, tinha, né? E agora? quem tinha que cuidar de mim É um monstro? é o monstro. Então, eu vou ficar em silêncio. O silêncio não é só de palavras, é o silêncio do coração, o silêncio da alma, o silêncio da sua mente. Isso é perturbador. Então o cuidado vem exatamente, Claudemir, para quebrar esse silêncio, para essas crianças poder, daqui a um tempo, falar, eu sou criança, eu preciso viver, eu quero brincar, eu quero uma família, eu quero correr, eu quero simplesmente poder correr, jogar bola sem ter problema. Eu quero poder jogar bola sem sofrer uma violência. Não, e é tão difícil, né? Nós estamos... Muito obrigado pela pergunta. Maravilhosa a sua pergunta. Bom mesmo, já faz refletir muito. E é o que a gente vê, né? Nós estamos vivendo um mundo agora, um momento que a criança, ela tem que ter 300 mil profissões, ela tem que ter, porque não é possível, uma criança chega da escola, ela já toma banho, ela já tem música, ela tem isso, ela tem aquilo outro, que ela não tem tempo de brincar, ela não tem Exatamente, de ser tempo de ser criança. Ela não pode ser mais criança. Então você pode ver que a negligência e o abuso, ela vem de todas as formas. Exatamente. E não é só o abuso, muita gente pensa que é só violência sexual, violência física. Não, você tem a violência psicológica, que é uma das coisas que mais pega na nossa juventude hoje, na adolescência, na infância, é a violência psicológica. Não, se você não fizer aquilo,
você não vai mais passear, você não vai sair, você não vai... Então, peraí, a gente está bombardeando essas crianças de coisas, de afazeres, que eu falo que assim, a gente pode até comparar naquele tempo bem antigo dos nossos tataravôs, meus avós que eram crianças adultas, está voltando a ser, né? A criança já tem que estar preparada para o mundo, é inglês, é francês, é espanhol, é futebol. Lógico, são coisas boas, só que isso tem que ser dosado. Dosado. Né? Isso precisa ser, Dosado. opa, peraí, meu filho chegou da escola, ele tem dever da escola, então vai fazer o dever da escola. Com certeza. Mas e depois? Ah, ele vai limpar o banheiro, limpar a casa, depois ele tem que ir em inglês, depois do inglês ele já vai sair, já vai voltar porque ele tem futebol, depois... E aí depois ele fica no videogame. Exatamente. Até dormir. Até 2 horas da manhã. Aí vai dormir 2 horas da manhã, acorda 7 horas para ir para a escola, acabou. Então a gente não tá mais... Nós perdemos um pouco essa infância. Né? Até mesmo nós adultos, nós estamos nessa loucura, né? Vem aqui, faz aquilo. Eu falo, opa, peraí, eu tenho que parar um pouco para dar um pouco mais de tempo para minha família, para o que eu gosto de fazer, para o meu hobby e para tudo um pouco. E eu acho que assim, hoje a nossa infância está muito pesada, porque nós estamos rotulando muito as crianças. Né? Não, porque tem TDAH, porque tem isso, tem depressão, tem isso, tem aquilo. Calma, gente, são só crianças, vamos deixar ser crianças, né? Vamos fazer uma coisa para que elas sejam crianças. E as nossas crianças não é diferente, a única diferença é que elas passaram, elas têm histórias que muitos adultos não pensam, nunca passou e nem imaginam passar. Né? A gente vê histórias lá dentro da Casa de Nazaré que a gente pensa que é só um caso de televisão. A gente vê só lá no filme, só na televisão, quando acontece na vida real a gente fala... Nossa. História de vida real. Histórias de vida reais. Eu falo que assim, né? Eu tenho um programa que a gente está para lançar na Casa de Nazaré, que é Histórias Tristes e Finais Felizes. Então, assim, a gente tem muita história triste, mas temos muitos finais felizes também. Então, hoje nós temos eu falo criança, mas não sou mais criança, né? Eu tenho hoje meus adultos que saíram da Casa de Nazaré e que voltam na Casa de Nazaré com seus filhos, para apresentar o lugar que eles viveram, para mostrar, foi aqui que eu vivi, foi aqui que eu aprendi tudo. Ai, que delícia. Né? Esses dias a gente teve posso até falar o nome, porque ela é muito amiga nossa, a Geise, tá morando lá em Santa Catarina, foi uma das nossas crianças, ela postou no story dela que estava fazendo patinha de Páscoa, de coelhinho para os filhos dela, que era o sonho dela, porque ela aprendeu isso na Casa de Nazaré. E ela agradecendo a gente, meu Deus, olha que loucura. Né? Então, assim, a gente realmente, todas as crianças que passaram por nós, tem algumas que seguiram outro caminho. Isso é muita escolha pessoal delas. E é difícil não sofrer. É o que a gente estava conversando aqui. Exatamente. Né? Que a gente teve um caso às vezes chegam algumas notícias meio ruins de alguns adolescentes ou de alguns adultos que passaram conosco, que isso machuca, né? Porque a gente batalhou tanto para que desse certo, mas é mais uma opinião, uma coisa pessoal deles. Mas a gente tem outros que deu super certo. A maioria. Que tá com família, tem família, que vai lá, volta pra gente ver, mantém contato com a gente. Então, assim, é muito legal isso. É muito gratificante. Isso mostra que a gente precisa realmente continuar com essa luta. É difícil? É. Porque você lida com histórias e vidas diariamente, várias, muitas. E você tem que saber ali qual o melhor caminho para seguir para essa criança e adolescente, para que possa... O Bruno, me fala uma coisa. Por exemplo, essa família, a polícia faz uma investigação, depois isso vai para o fórum, vai ser julgado e vocês vão diretamente lá. Como que funciona a hora que vocês... Como que vocês acolhem essa criança? Não, na verdade, a criança, quem faz esse acolhimento é o Conselho Tutelar, né? Tá. Então é eles que trazem para a Casa de Nazaré. A Casa de Nazaré nunca vai atrás para buscar uma criança ou alguma coisa. Somente é o Conselho Tutelar mesmo. Então o Conselho, ou quando o Fórum toma a decisão, tem alguma coisa aí, o Fórum oficia-se e manda para o Conselho Tutelar, vai o oficial de justiça junto com o Conselho Tutelar, retira-se essa criança da família e traz para a Casa de Nazaré. Então, o nosso papel principal de acolhimento é esse primeiro contato com essa criança e adolescente e com essa família. Muitas vezes a família até vem junto para conhecer a casa, para a gente conversar. E assim, é legal porque a Casa de Nazaré, ela tem um trabalho muito forte. A Casa de Nazaré é a transitória também, posso falar da transitória, porque conheço, né, o trabalho da transitória, do pessoal da Gláucia, que faz um trabalho muito bem feito também, por sinal. E nós temos um trabalho muito grande com essas famílias. Então, normalmente,
quando uma criança vem por uma negligência, todo mundo fala só de violência, mas nós temos outros É isso que eu ia perguntar pra nós temos você, as outros pontos que negligências. causam esse acolhimento. Uma negligência, os direitos, a criança que não está indo para a escola, tem a negligência escolar, a negligência na parte de saúde, né? Então, tudo isso pode causar um acolhimento. Antigamente, vale a pena, tá? Muitas pessoas fazem uma pergunta assim muito séria. A pobreza, para a pessoa ser pobre, causa acolhimento? Não. Pobreza não significa que pode causar acolhimento, tá? Então, assim, muitas vezes essa criança vem para casa de Nazaré devido a uma desestrutura da família. A família está desestruturada, a família tem, de repente, a mãe ou o pai tem um uso abusivo de álcool e de droga, então não consegue fazer com que esses direitos das crianças sejam garantidos. Então, essa criança é acolhida. O nosso trabalho maior, eu falo que assim, é com as crianças também, mas o nosso trabalho maior é com as famílias. É com essas famílias. Porque a criança que chegou na Casa de Nazaré, ela tem o direito de voltar para a família de origem, para a família que é dela. Mas vocês têm que consertar isso. Mas para isso, para ela voltar, a gente precisa reestruturar essa família, reorganizar essa família. Então nós temos um prazo aí, né? Nós falamos que a criança e o adolescente pode ficar até no máximo 2 anos dentro de uma casa de acolhimento. Lógico, nós temos casos hoje de ter adolescente lá que estão há 6 anos, né? Porque realmente não tem ninguém, nós não vamos colocar para fora, né? Vai ficar com a gente até fazer 18 anos e vai sair trabalhando com dinheiro no bolso, com uma casinha montada para ela, com uma estrutura para ela. Vocês da Força Jovem, você, Adriana, ajudou a gente muito com isso, né? A gente tem uma adolescente, a Carolyn, que está aí, né? Maravilhosa. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente precisa acertar. É com a família. Então, mas a família precisa de uma clínica de recuperação. Então, vamos lá. Vamos tentar arrumar uma clínica junto com a rede. Então, toda a rede que está atendendo essa família, a rede que a gente fala é UBS, escola, vocês do Força Jovem, todo mundo que trabalha com criança e adolescente faz parte de uma rede, que é a Rede Socioassistencial de Jundiaí, que é uma rede que trabalha com crianças e adolescentes. Então, nós precisamos juntar essa rede, juntar todo mundo para trabalhar com essa família, para que essa família consiga se recuperar. Então, vai para o CAPS AD. Tem problema com a droga? Então, a mãe vai participar dos grupos do CAPS AD, vai passar por atendimento psiquiátrico. É obrigatório. Para essa mãe ou para esse pai ter essa criança de volta, ela precisa fazer todos esses acordos, que é se tratar do álcool e da droga, né? Um exemplo, se for álcool e droga. Se o pai for violento, participar do grupo, nós temos um grupo muito lindo, chama Reconstruindo Laços, que é um grupo que a gente quer para essas famílias realmente que teve esse laço rompido, teve esse vínculo rompido. Então nós trabalhamos a questão de violência, o homem quando tem essa questão, procurar tratamento psiquiátrico ou psicológico. Então a gente tem hoje um projeto que atende todas as nossas crianças com terapia e que atende essas famílias também. Então assim, a gente tenta tratar o todo da família para que essa família se recuperou, tá ok. Cumpriu tudo, a mãe está fazendo tratamento, tá ok, parou de usar droga, tem uma audiência, porque tudo é feito em audiência, né? Tem uma audiência, tá tudo certo, todas as coisas foram feitas, então essa criança é reintegrada na família. Isso é o que a gente mais deseja, que essa criança vá. Agora, claro, não teve mais, todas as possibilidades foram esgotadas, não existe mais possibilidade dessa criança voltar para essa família de origem. Aí sim nós fazemos uma reintegração numa família substituta através da adoção, né? E aí tem todo o processo. E acontece bastante a adoção? Tem bastante, graças a Deus a gente tem, né? Só que assim, claro, a grande maioria das adoções, eu também faço parte de um grupo chamado Grupo de Apoio à Adoção Semente, que é de Jundiaí, que é o GA Semente, que é esse grupo de apoio realmente para pretendentes de adoção e para quem já adotou, que é interessantíssimo. Quem quiser saber um pouquinho desse trabalho também, entra lá no Instagram deles, GA Semente. Vamos ter outro programa com o Bruno. Esse grupo de apoio à adoção. São muitos assuntos. É maravilhoso. Então, assim, tem bastante coisa. A gente consegue fazer um trabalho muito legal de adoção na Casa de Nazaré e na Transitória. Porém, a gente tem ainda muita dificuldade, porque a grande maioria das pessoas que querem adotar querem bebezinho, né? Querem recém-nascidos e tal. Mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer um trabalho bem legal para que aconteça a adoção dessas adolescentes que estão um pouco mais velhos, né? Vamos dizer assim. O termo certo seria adoção tardia.
mas eu não gosto desse termo. Porque adoção parece que tá- tardia é não, muito. nossa. Parece que é tarde para adotar. Não é, não. nunca é tarde para adotar. E a criança sempre tem a oportunidade, seja com 15, 16, 17 anos, sempre tem uma chance de adoção. E a separação dessas crianças que têm irmãos, como que faz? Então, a gente tenta fazer com que essas adoções sejam para todos os irmãos. Né? Nós tivemos um grupo aí que foi adotado de 4 irmãos, tivemos tal. Agora, quando os irmãos realmente. Aí vai muito da criança ou do adolescente. Tem adolescente que prefere ser adotado sem o irmão. Porque já tem uma história com os irmãos que elas pedem, não, eu quero ser adotados separados. Porém, essas famílias se encontram, eles têm contato. É o direito deles ter contato com os irmãos, tudo. Mas a separação de irmãos na adoção é feita só em último caso. Em último dos últimos casos. Por exemplo, eu tenho um grupo de 7 irmãos. É difícil achar uma família que queira adotar 7 irmãos. Nossa, aí eu tenho 7. uma criança ali de 3 anos, um de 4, outro de 6, outra de 15, outra de 16. Né? E por aí vai, idades diferentes. Então, assim, é difícil de achar. Então, aí é feita assim, essa separação, mas essas famílias mantêm contato, eles mantêm contato com os irmãos sempre, né? Então, a gente tem um trabalho... Esse é o interessante. As famílias que adotam essas crianças e irmãos separados... Terem esse suporte também, né? Ter noção de que vai ter que ter contato com os irmãos, sim, é o direito deles, né? É a família deles. Então é bem assim, então o trabalho com adoção é bem forte. Também dá um outro podcast aqui de uma hora que tem muita coisa a falar. Mais uma aqui, ó. Essa aqui é da Matilde, de Campo Limpo Paulista. Chegando lá, bacana. Quais são os principais mitos, né? Pegando esse gancho, de preconceitos que a sociedade ainda tem sobre o acolhimento institucional? Os principais mitos, preconceitos que a sociedade tem. Então, eu acho que é alguma coisa que a gente falou, né? Muita gente acha que o acolhimento é uma casa, porque há muito tempo atrás, né? Lá, muitos anos atrás, era se feito um acolhimento de uma forma, era uma casa com 50, 500 camas, uma do lado da outra, e essas crianças ficavam lá. O nome até eram outros, usava orfanato. Isso, orfanato, que não se fala mais orfanato, muita gente ainda fala orfanato, mas essa nomenclatura acabou-se, porque as Nessa crianças... época acabou. Porque o orfanato, ele traz bastante uma questão de orfandade, órfão. As nossas crianças, a grande maioria, não estão órfãos. Ela tem pai, ela tem mãe, elas têm lá, então ela tem que esperar. Então, acabou-se o orfanato. Então, muita gente ainda tem esse mito, esse preconceito de que a casa de acolhimento é um lugar de sofrimento, um lugar de que vai ficar lá trancado dentro de um quarto, ou que vai ter que seguir regras rigorosas, que naquela época, né, tinha até a roda, né, que o pessoal entregava-se a criança, colocava na roda, girava a roda, a freira ou o padre do outro lado pegava essa criança. Do gás, né? Nossa. Igualzinho, pior que é verdade. É uma comparação assim, mas né? Se colocava-se a criança, rodava a roda, do outro lado pegava a criança, nunca mais via. Isso mudou completamente, né? Então as pessoas ainda acham muito assim, mas a casa de acolhimento tem um carrasco lá que fica tal, batendo os chicotes, que fica tal, tem que obedecer a regra, tem que fazer... Não, mudou-se completamente, né? Tanto que hoje nós temos a Casa da Zé, ela não tem grade, ela não tem... Não. Ela é aberta, ela tem um negócio assim, lógico, é a casa dela. O portão é aberto. Tem regras, como na minha casa tem, na sua casa tem regra, não tem, Adriana? Sim, as crianças têm hora para acordar. Se não tiver regra, por isso que muitas vezes as crianças param lá conosco, que não tem regras, não tem limite. Então, assim, precisa ter Elas que mandam, né? Exatamente, então você precisa ter uma regra, né? É casalar por quê? Porque lá as crianças que ajudam a arrumar a própria roupa, a arrumar a própria cama. Poxa, o nosso filho, a gente fala, filho, acordou, arruma a cama. Não é o mínimo. Então lá as crianças fazem parte da rotina da casa, fazem parte da rotina de casa tudo. Delas. Exatamente, a casa delas. Por isso que a gente estava falando, mas pode visitar? Não, né? Porque eu não vou. Se eu tô na minha casa, chega alguém que eu não conheço, domingo, eu tô lá deitado no meu sofá com a minha esposa, meu filho, bate uma pessoa lá, viu? Posso conhecer sua casa? Não. Não, Não. Eu tava brincando com o Bruno, gente, porque eu queria ir lá, né, com a Gilda, com a coelhinha, entregar os ovos. E o Bruno falou, não é assim realmente. Então você vê como eles levam tão a sério. A Gilda foi lá, deixou os ovinhos para as crianças e foi embora. Por quê? Porque
época é exatamente assim. Na minha casa chegou uma pessoa lá, a Gilda chegou lá e falou, não, agora eu quero falar com a criançada que eu vou entregar o ovinho. Então, tem que tomar muito cuidado que a gente coloca dentro da nossa própria casa. E eu preciso tomar o dobro de cuidado que eu coloco dentro da casa dessas crianças. Né? Pelo amor de eu tenho Deus. lá, nós temos 40 vagas. Então, imagine, 40 crianças e adolescentes, atualmente nós temos 30, né? Mas assim, imagina assim, você com 40 crianças e adolescentes, chega qualquer pessoa lá que eu não sei quem é. De repente, alguém que quer fazer o mal para essas crianças. Eu não estou protegendo elas. Então, se o papel da Casa da Nazaré é exatamente acolher e proteger. Então, eu preciso Que também... elas se sintam também. Exatamente, não é qualquer um que pode entrar. Né? Eu estava até conversando com a Adriana. Mas um dia eu quero fazer um evento. Beleza? Esse evento vai ser comunicado com as crianças, elas que vão autorizar, não, queremos... Festa junina, viu, Força Jovem? Já combinei aqui com o Bruno. Nós vamos fazer lá com eles. Já tá lá, já vai ter que fazer as barracas. É. Mas é exatamente isso. Então, assim, o mito hoje em dia, muita gente acha que ainda a casa de acolhimento é que nem os antigos orfanatos, tratamento de choque e tudo isso. Não, gente, não tem nada a ver. Tanto que lá, eles usam a casa deles. A escola, eles vão na escola no bairro, não tem mais esse negócio de estudar dentro da casa de acolhimento, eles vão para a escola no bairro, vai para a UBS no bairro, vai para o futebol, vai para o curso. Não, e outra coisa, por exemplo, a gente tem 2 alunos, né, no nosso, no Chute de Esperança do Força Jovem. Eles vão de sábado, vai o motorista. Às vezes vai de ônibus. Vai de ônibus, eles têm toda essa assessoria. É uma rotina normal que eles fazem da vida deles. É a mesma coisa que a gente. A Carolina também. Então, as nossas crianças e adolescentes, elas não são diferentes. Não são um ser anormal, é um alienígena. Não, de jeito nenhum. Ela é igual a todos, nós somos todos iguais. Então, e principalmente os adolescentes, a gente luta pela autonomia desses adolescentes. Então vai ter que pegar ônibus sim, né? Porque se estivesse na casa, é de ônibus pro curso, pro trabalho. Exatamente. Então vai de ônibus, volta, tem hora para voltar. De final de semana os adolescentes podem sair. Né? Exatamente, vão no shopping, vão se namorar, vão se divertir um pouco, depois eles voltam para casa dele como se fosse normal. É normal, né? É estranho a gente pensar assim. Então, esse mito quebra-se a partir do momento que a casa de acolhimento virou uma casa de amor. Então, não pensem que é assim, gente, pelo amor de Deus. Mas né? Para expurgar os demônios mesmo. Vai embora, exatamente. Vou continuar minha vida, vou tentar, né? Exatamente. É um lugar que elas vão... é exatamente isso que você falou. Ela tá lá para realmente... Opa, peraí. Tava tudo muito errado, agora eu quero que as coisas dêem certo. Né? Vamos nessa. E lá ela tem apoio, nós temos uma equipe técnica, então nós temos, não é só cuidador, então eu tenho cuidadora 24 horas por dia. Sim. Então eu tenho cuidadora que entra às 7 horas da manhã, sai 7 horas da noite. Eu tenho cuidadora que entra às 7 horas da noite, sai 7 horas da manhã. 24 horas por dia eu tenho gente na casa com eles. E a casa Lar é exatamente por causa disso, porque cada casa eu tenho 10 crianças no máximo. Então eu tenho uma atenção mais especial para essas crianças. Tenho 2 psicólogas, 2 assistentes sociais, 2 cuidadores técnicos. Eu tenho a menina que fica lá na parte recebendo doação. Tem a outra pessoa que cuida da parte mais de médico, de enfermagem. Então, assim, elas vão estrutura. Vai no dentista do lado de fora. A gente tem voluntários psicólogos, voluntários dentistas, voluntários médicos. Então, assim, a gente... E também fica aí um convite. Se você é de alguma área da saúde ou quer ser voluntário na Casa Nazaré, pode vir, entre em contato comigo. Tem o meu Instagram, pode vir, vem com a gente. A gente sempre está precisando de voluntário também para fazer essa parceria. Então, assim, as crianças fazem tudo lá de fora. Elas só vão para Casa Nazaré para dormir. E para ficar lá e para brincar e se divertir entre eles. Sim. Ó, mais uma aqui. Ai, que delícia! É isso aí, gente! A Carol da Vila Popular. Aí chegou mais. Qual a história que mexeu com o seu psicológico? Nossa, ia perguntar isso, Carol. Ia perguntar isso. Que realmente abalou geral. Então, nossa, agora você me traz... são várias histórias que abalam assim, o psicológico. Mas assim, eu digo... eu acho que ela quis dizer na Casa da Nazaré, né? Isso. Eu acho que... É isso, Carol? Eu acho que porque no Conselho Tutelar a gente vê muita coisa pesada, né? E se você não consegue ter na Casa da Nazaré também. Mas eu acho que... Ela falou aqui nos dois. Nos dois, então. Eu acho que no Conselho Tutelar uma coisa que me pegou mais foi quando uma criança realmente de 2 anos foi abusada pelo tio, pelo pai
e pelo primo, Ah, você tá ao mesmo tempo. Isso pegou muito pesado comigo, isso mexeu. E eu tive que ir, eu tive que pegar essa criança no colo, ela estava quase, né, morta, foi uma coisa bem pesada mesmo assim. Assim como a gente já teve vezes que a gente recebeu denúncias de crianças já falecidas devido à violência. Mas é bem pesado isso, assim, quando você trata de violência sexual envolvendo uma criança, um bebê praticamente, Você tá maluco. ele mexe com o psicológico. E como conselheiro tutelar, você tem contato com o agressor e com a criança. Você tem que saber lidar com essas emoções, porque a vontade é você matar o cara ali, né? A sua vontade humana é você matar, mas o seu profissional... Opa, peraí, eu preciso entender. Preciso compreender o que está acontecendo e tomar a melhor atitude para a criança. Uma coisa que me questiona muito, Bruno, é que tem uma patologia, sei lá como a gente pode chamar isso, mas é da índole da pessoa. Então, isso é uma coisa que, se eu falar minha opinião, acho que eu sou banido do mundo da Acho que a sua psicologia. opinião é igual à minha. Mas eu acho que, assim, existe uma patologia, sim, existe, mas que precisam ser tratadas. Então, o adulto precisa tratar isso. E tratar é o quê? É um psiquiatra, psicólogo, terapia e tudo mais. Não abusando de uma criança. Né? Assim como existe também muita sem vergonhice por volta disso. Muito Cara, de índole existe também. sem vergonhice mesmo? Ah, existe muita sem Cara, vergonhice, não dá pra infelizmente. compreender Não dá. isso. É Não dá, impossível de não acreditar que a dá. pessoa tem o prazer de fazer isso, mas Como? tem o prazer. Pela patologia ou por ela mesma, mas assim, é bem complicado. Se tratar desse assunto, a gente entra numa questão mais pesada, que assim, é difícil, é difícil. Agora, só voltando, um outro caso que mexeu bastante com a gente, do meu psicológico, que fala bastante, envolvendo a Casa Nazaré, teve alguns casos que mexe, mas que foram resolvidos. Eu posso falar que hoje eu tenho um caso atual que mexe muito com o meu psicológico. E está mexendo, porque eu estou vendo que nós estamos perdendo ele. Cada vez mais para o mundo da droga, por uma falta de atendimento da saúde mental, uma falta de atendimento específico para esse adolescente, que foi negligenciado, e a gente tentou e hoje continua sendo negligenciado, né? Tentamos de tudo com esse adolescente, inclusive N situações, né? E esse caso, sim, me mexe bastante, porque chegou a um ponto que nós não sabemos mais o que fazer. E que eu sozinho, como ser humano, e nós, como Casa Nazaré, Não tem mais o que fazer. chegamos no final da linha de falar, e aí, o que a gente faz agora com esse menino? Não tenho mais o que fazer. Né? Ele não quer mais... Dá até vontade de chorar, porque assim, o que eu faço? Eu quero ajudar. Eu quero poder fazer mais uma coisa, mas eu já fiz de tudo. Tudo que estava ao meu alcance eu já fiz. Então, esse caso me deixa um pouco com sensação de impotência, de putz, eu fiz tudo, eu sei. Eu já apanhei dele, ele já me bateu na cara, já cuspiu na minha cara, já tive que segurar ele porque teve que fazer contenção, porque ele tem surtos psiquiátricos fortes, né? Então, assim, esse caso eu digo que mexeu e ainda mexe comigo. Porque é um caso não está solucionado. E eu não sei até que ponto vão ter solução para esse caso. E é capaz de eu perder esse menino para o mundo da droga, para o mundo do crime, para a morte. Então isso me deixa muito triste. Mas tem vários casos que mexeu. E é por isso que a gente tem... Quem trabalha com isso tem que ter um tratamento psicológico muito forte. Você precisa saber e ter muito amor, porque mexe. E é engraçado. Você chegar em casa e olhar para sua esposa, dar um beijo no seu filho. Meu filho fez 1 ano agora, Ai, que delícia. Semana passada. Eu olhar pro meu filho, dar um beijo nele e falar, nossa, como tem pessoas que conseguem fazer, né, o pior com essas crianças. Mas assim, é complicado. Você precisa ter muito amor. E você pensa, né? Às vezes a gente que passou por alguma coisa na infância, passou por uma coisa na adolescência, você gera tantos traumas. Você imagina esse tipo de trauma. É bem porque difícil. aí é que eu me sinto. Vai embora, cara. Eu me sinto eu me sinto pequena, porque eu falo, cara, você não tem direito de sofrer. Fica quieta, porque não é sofrimento. Sofrimento é isso. Eu já tive muita gente que trabalhou conosco que surtou. E largou, abandonou, eu tomava remédios e remédios para tentar parar um pouco tudo isso. Então, assim, hoje eu tenho um trabalho muito forte, faço terapia, tenho
né? Minha mãe é minha maior terapeuta, a gente conversa muito sobre tudo, mas é exatamente a minha experiência, tanto no Conselho Tutelar como na Casa Zaré, me fez ser um pouco mais, conseguir separar um pouco mais as coisas, mas é difícil. Em nenhum momento, tipo, o sangue ferveu, o sangue falou mais alto do que o racional? Já, muitas. Não tem como, Muitas. né? Não tem como. Muitas, não tem como, muitas. Mas não muitas perdeu a cabeça? Não, não. Teve uma vez que eu fui buscar um menino que o pai bateu, ele adotou essa criança e ele bateu porque o menino não deu o Feliz Dia dos Pais para ele. E ele ligou para nós querendo devolver o menino. Ele morava em outra cidade. Eu falei, você quer devolver? Você adotou? Eu quero. Tá bom. Tô indo, não quero agora. Eu falei, tô indo agora. Foi eu e minha mãe, juntamos no carro, fomos até outra cidade. Entrei no apartamento. O cara, não, você não vai levar. Vou levar ele. Você não falou que levar? Bateu, acabou. Pegamos e trouxemos de volta. E aí? Acabou. E aí depois a justiça resolve. Porque, infelizmente, nós temos casos de muita devolução. É isso que é triste. Como devolução, gente? Não pode falar lá na marca, mas é literalmente isso. É uma mercadoria. Tem gente que faz adoção que tem, lógico. Mas devia ter um... É. Devia sofrer um... Então, mas hoje em dia nós estamos lutando para essas pessoas que devolveram pagar pensão, o mínimo. Eu também acho. O mínimo é pagar pensão, porque foi uma adoção. Lógico, por isso que a adoção é um processo. Por isso que muita gente fala, mas demora muito o processo de adoção. Tem que demorar, porque senão acontece isso, a devolução. Lógico, tem algumas... Caramba. Algumas... Não fica criança, não. Que já perdeu o vínculo familiar, é adotada e é devolvida. E tem criança que é devolvida 2, 3 vezes, tá? E é adotada 2, 3 vezes. Ah, não. Lógico, tem devoluções e devoluções. Por isso tem um processo. Quando você adota, você entra na fila de adoção, você começa a aproximação. Então, essa aproximação é o que você tem que ter o direito de realmente adaptei, não me adaptei. A criança também pode chegar e falar, ó, Não quero. eu já tive caso da criança chegar para mim e falar, tio, eu não me adaptei. Não consegui ficar na casa deles. Não me adaptei com o filho, não me adaptei com o pai, com a mãe. Eu não quero. Ótimo. Então, esse momento de aproximação é para isso. Interrompe-se, é interrompido esse processo e acabou. Porque não sofre nem tanto a criança, nem tanto o adulto. Porque sabe que é esse processo de adaptação. Mas depois que passa o processo de adaptação, tem crianças que são devolvidas depois de 1 ano, 2 anos de adoção. Gente, mas como que pode Pois isso? é. São devolvidas depois de muito tempo, já está adotada, já faz parte da família, já convive com aquilo, é devolvida. Você imagina a cabeça dessa criança, desse Aí adolescente. entra um trabalho dobrado para nós da Casa Zaré, da Casa de Acolhimento, trabalhar com essa criança que não é culpa dela. É para virar um revoltado da vida, para ir pro crime, É 2 trabalhos. Então, assim, é o nosso trabalho que a gente tem que fazer diariamente com essas crianças, que elas estão lá, não é por culpa delas. Pelo contrário, elas são as vítimas da situação. Elas têm que ser cuidadas. Então, assim, o processo de adoção tem que ser demorado, sim, porque você precisa ter uma adaptação, só que depende, né? Tem gente que não precisa tanto demora, que já se adapta, você vê, nasceu um pro outro, né? Aí, só que tudo feito pelo fórum, nada pela Casa de Nazaré, tudo feito pelo fórum, pelo Sistema Nacional de Adoção e tudo mais. Mas, infelizmente, temos casos de devolução, sim. Nossa, eu não consigo. E é difícil você pensar nisso, porque, por exemplo, você acaba pegando um amor, né? Sim. Eu tava vindo pra cá agora, eu tava falando com um jovem que acabou desistindo do curso, não deu satisfação, não falou nada. Eu mandei uma pra ele e falei, poxa vida, você se envolve. Sim. Ainda o cara falou assim, mas meu irmão, quem é você pra você me dar dura? Desculpa, não sou ninguém mesmo. A Força Jovem tá pagando o teu curso, mas eu estou inconformada de você perder uma oportunidade dessa, não dar nenhuma satisfação, porque às vezes a gente acaba pegando uma bronca que não é sua. Exatamente. Você tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa, mas isso é muito louco. Pra mim, isso é muito difícil. Muita gente fala comigo, é engraçado que assim, a gente tem, não sei se vai ter uma pergunta dessa não, mas já vou responder. Muita gente chega para mim e fala assim, nossa, Bruno, mas como você fica quando a criança é adotada? Feliz demais. Mas você não pegou amor, não pegou carinho? Sim, eu amo essas crianças, amo cada uma delas. E sim, mas você não sofre quando ela é adotada? Não, eu tenho alegria de ela estar indo para uma família. Pelo contrário, eu sofro quando essa criança fica aqui dentro da casa de acolhimento. Não é porque eu não amo ela, eu amo ela. Mas ela está dentro de uma casa de acolhimento, não está dentro de uma família. Toda criança e adolescente tem direito a estar numa família. É isso que é o verdadeiro amor, é estar numa família. Então eu fico muito feliz. Muita gente, tem até cuidadora que chora na hora de despedida. A gente faz uma festa de despedida e tal. Chora e eu tô lá dando risada. Todo mundo fala, você não tem coração. Fala, não, pelo contrário, eu tenho muito coração. Porque eu sei
criança está indo para um lugar muito melhor e que a gente vai acompanhar. Né? Não é se adotou e some da vida, não. Porque essas crianças pedem para os pais, é incrível, né? Principalmente os menores. Pai, mãe, me leva na casa do Zé, tô com saudade dos meus amiguinhos, saudade dos tios. E elas voltam para ver a gente, dá um abraço. E é maravilhoso quando acontece isso. Aí aquece o coração. Tem tipo uma fiscalização, tipo, que vocês vão lá e tipo, dão uma olhada e tal. Sim, não a Casa de Nazaré em si, mas o fórum faz toda uma fiscalização. Não é nem fiscalização, né? O fórum faz um acompanhamento para ver se está tudo ok. Se o fórum percebe que tem alguma coisa de errado com essa... Eles avisam ou vão sem avisar? Tipo, vai na sua dia? Eles têm o contato com a família. Algumas vezes vão sem avisar ou não, mas assim, é mais a parte do fórum, que daí eles fazem essas visitas, mensal, ou acho que é mensal, isso eu não vou informar direito, mas elas fazem essa visita para essas famílias durante um bom tempo. Não é assim, adotou, acabou, nunca mais ninguém vê, não. E a Casa de Nazaré também faz esse acompanhamento, mas é mais por nós, porque assim, toda criança que é desacolhida na Casa de Nazaré tem os 6 meses de pós. Então, não interessa. A adoção é o fórum que acompanha. Mas se por exemplo, volta para a família de origem, durante os próximos 6 meses, aí nós, Casa de Nazaré, fazemos visitas regularmente nessa casa, ajudamos com cesta básica, com o que é necessário. Então, durante 6 meses, nós vamos estar na vida dessa família, lá ali, cutucando para que tudo dê certo durante esses 6 meses. Ah, mas durante 6 meses vocês somem? Não. É o nosso, na lei, durante 6 meses eu tenho que acompanhar. Mas a Casa Nazaré sempre acompanha de uma vez. É que daí para um pouco. Não vamos todo dia ligar. Mas uma vez por mês a gente liga, né? A gente faz uma visita, chama as crianças ou a família para ir até a Casa Nazaré em algum evento. Então a gente sempre tem contato com eles. Isso é muito legal. Eu acho bonitinho a dona Cida, né? A gente percebe pelo jeito dela ser, ela é extremamente amorosa, mas ela é firme, ela é rígida e ela quer que isso seja, que as crianças sejam acolhidas, ela quer que essas crianças tenham responsabilidade. Sim. É muito lindo isso. É muito louco, porque assim, a minha mãe, ela tem filhos dela. Né? Eu já tive muitos ciúmes disso. Lá no começo eu já tive muitos ciúmes disso. Viu, Gabriela e Rafael? É normal isso. Até em vez em quando, aí, quando estamos lá todo mundo junto, eu vou ficar perto da minha mãe, as crianças, eu falo, perdi mesmo. Mas isso é gostoso. Mas assim, a minha mãe, ela tem uma coisa disso que assim, as nossas crianças vai vestir o melhor, vai comer o melhor e vai estar sempre impecável. Eu acho que isso me lembra uma situação... É triste, mas ao mesmo tempo mostra o quanto a gente batalha por essas crianças. Teve uma vez que eu levei essas crianças, porque assim, às vezes eu meto louco. Pego todas as crianças e levo no shopping, no cinema. Por isso, às vezes eu peço para os amigos, um grupo de amigos, quero levar no zoológico. Alguém topa, tá, eu pago isso, eu pago um padrinho e tal. Leva no zoológico, Aquário de São Paulo, estádio de futebol. Vocês levaram alguns lá, às vezes eu levei no Museu de Futebol. Onde tiver coisa para fazer, eu levo essas crianças, porque elas têm esse direito de educação. Elas têm o direito de lazer, de cultura, de conhecer outras coisas. Esses dias conseguiu, o pessoal da Nipo foi fazer um almoço japonês lá na Casa Nazaré, que a criança nunca imaginava que ia comer japonês. Comeram. Teve agora o aniversário, foi o pessoal do Vesúvio, fez a pista. Então a gente sempre estou levando essas crianças para fazer coisas diferentes, né? E eu sou mais louco, eu pego todo mundo e falo, não, eu dou conta de todo mundo, vamos embora. E eles me respeitam, né? O legal é que assim, eles me respeitam. O que você falou do Dr. Jefferson, me lembra assim, teve uma vez que o Dr. Jefferson foi fazer uma visita na Casa Nazaré, ele olhou, eu estava no meio dos bebês. Nessa época a gente tinha muito bebê, e eu grandão, né, gordão e tal, meio dos bebês, ele olhou para mim e falou assim, é um tira no jardim da infância mesmo, né? Eu rachei o bico, isso nunca mais saiu da minha cabeça, um tira no jardim da infância. Porque quando eu tô com as crianças, eu fico no meio das crianças, eu brinco, eu me divirto. Somos iguais para igual. E toda vez que a gente vai sair, a gente fala, põe a melhor roupa. Né? Tanto que doação, essas coisas, a gente preza muito, né? Já teve gente que levou roupa muito rasgada, a gente, me desculpa, eu pego e devolvo. Falo, seu filho vestiria isso? Ah, não, por isso que eu tô dando. Então, minhas crianças não vão vestir também. Perdão, gente. Se vocês forem doar alguma coisa, de coração, doem, faz parte, a gente precisa disso. A gente precisa de doação. Mas pensem um pouco, vocês usariam isso que vocês estão doando? Você colocaria isso no filho de vocês? Seus filhos usariam? Porque as nossas crianças têm que ser assim. Eu não posso aceitar o menos para minhas crianças. Desculpa, Adri. Eu não vou aceitar o menos para minhas crianças. Eu vou aceitar o máximo e eu vou em busca do máximo do que é o melhor. Né? Tanto que teve um dia que a gente levei todos no shopping. Nós fomos de van, a gente tem uma van, levamos todos no shopping, parei em frente
a entrada principal do shopping. E eu tinha um menino que tinha um problema mais grave, que me chamava de pai, que ele tinha uma dificuldade muito grande, autismo, tinha outro assim, de locomoção, de tudo. Ele pesava 150 quilos, e a gente tinha dificuldade, que ele chamava de pai, me agarrava, eu ficava com ele agarrado. A gente desceu, conforme foi descendo, todo mundo da van para entrar no shopping, o segurança entrou para mim e falou assim, viu, vocês têm que entrar pelo lado de embarque e desembarque. Eu falei, quê? Falei pro segurança, falei, não tô entendendo. Não, entra ali por trás do shopping, vocês não podem entrar pela frente, pela parte principal ou pelo lado de desembarque. Falei, como assim? Falei, tem alguma coisa errada aí? Não sou escola, não é excursão, são todos meus filhos. Segurança, seus filhos? Tudo diferente, falei, são todos meus filhos e vai entrar pela porta da frente. E vai subir, vai entrar pela porta da frente do shopping. Não vai entrar por trás, não. Não, que tem que entrar pelo embarque, vou chamar. Eu falei, pode chamar quem você quiser. Nossa. Eu quero ver alguém me impedir de entrar com as minhas crianças aqui pela porta da frente. Começamos a entrar e teve um menino que era desse tamanho, tinha 15 anos, olhou pro segurança e falou, rela a mão nele que você vai ter comigo. O cara foi, o segurança olhou. E aí entrei pela porta da frente, ficamos no shopping, fomos no cinema, tudo, e esse segurança ficou olhando pra nossa cara, debochando até lá. Teve uma hora que a gente foi descer a escada rolante, esse menino que era meu filho, que me chamava de filho, travou na escada rolante. E ficou com medo, começou a tremer, né? Tem autismo e tal. Eu com toda a calma, filho, vamos lá, vamos ver isso, tal. Formou-se uma fila, só que todo mundo que estava na fila estava vendo o que estava acontecendo. Então eles esperaram. Esse mesmo segurança chegou e falou assim, vai, desce logo com esse moleque ou desce pelo elevador. Nossa senhora, ali eu fiquei o bicho. Por isso que eu falo, às vezes você perde a cabeça, não é nem com a família, né, é com os outros que pensam que, né? Mas briguei com esse cara, a fila inteira brigou, tirou o segurança e a fila inteira esperou o menino descer da escada rolante. Isso foi maravilhoso. Então, assim, pelas minhas crianças, eu vou até o fim do mundo e eu quero do bem e do melhor para essas crianças. Não aceito o mínimo, não. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar, que a gente já tá 4:06 já e a gente tá aqui se deixar. Nossa, Bruno, que bacana, que gostoso, que bate-papo, sabe? Obrigada por esse momento. Obrigado a vocês, né? Pelo espaço, tudo. Nossa. Parabéns pelo projeto. E quando precisar, eu tô aí de volta. Nossa, tem bastante coisa pra falar. Vai voltar. E ó, meus colegas, meus parceiros, Dircélio e Brisa, vamos com a educadora lá fazer uma reportagem bem bacana. A gente que brilha. Legal, vamos pra gente, né, precisa de visibilidade. Precisa de doação, precisa de gente acreditando. Exatamente. Empresas parceiras, gente. É trabalho sério. Nós temos muita parceria e lá a casa está aberta, né? Lógico, visita não pode, mas as empresas que queiram ser parceiros, queiram nos ajudar, podem entrar em contato. Se puder deixar meu Instagram aí e da casa também, pode entrar em contato. Solta o Instagram. A gente vai... O meu Instagram é Psico Bruno Barbosa e tem o da Casa Nazaré, que é instituição.casa de Nazaré. Psico Bruno Barbosa. Tudo junto. E a outra é instituição.casa de Nazaré. Então, assim, estamos à disposição. Tem outros projetos acontecendo na Casaré, né? Se Deus quiser, esse ano a gente abre o projeto de idosos. Então, acolheremos crianças e idosos. A gente é louco mesmo. Então, assim, é uma loucura boa que Deus está mandando, a gente vai fazer. Mas muito obrigado pelo espaço, viu, Brisa? Obrigada mesmo. Obrigado mesmo. Dona Cida, um beijo. Não sabia que o Bruno era seu filho, agora a gente entende muita coisa. Né? A gente entende muita coisa. Obrigada, Dircélio, obrigada, Brisa, obrigada por essa parceria, essa rádio maravilhosa que abre esse espaço para o Força Jovem, gente, abre esse espaço para instituições sérias como essa, né? Que isso faz toda a diferença. Obrigada a você que nos ouviu e vamos ficar atento com essas nossas crianças, com esses nossos adolescentes, porque todo mundo é responsável. Exatamente, e nunca esqueça, hein, gente, diz que 100, qualquer denúncia, você vê que tem... Criança chora demais no seu vizinho, no seu prédio, qualquer lugar que você desconfiou, denuncie, gente. As nossas crianças precisam da sua denúncia. Denuncie mesmo. Posso fazer uma propaganda rapidinho? Eu queria fazer uma propaganda. Dia 6 de junho, às 19 horas, no Vila Pissabar, nós iremos realizar o 2º Festival Ciranda de Música em prol da Casa Nazaré.
Então foi criado esse festival de música, vai ter banda Amazai, banda Santa Ignorância, que é minha banda, também sou músico. Tem a Santa Ignorância, uma banda nova, né, minha banda. Então vai estar tocando Santa Ignorância, banda Amazai e Stereo City, tudo em prol da Casa de Nazaré. Então toda a entrada, pode levar criança, cachorro, papagaio, no Vila Psabar, então ali em Jundiaí, dia 6 de junho, a partir das 19 horas, toda a entrada é em prol da Casa de Nazaré, para casa dos nossos idosos. Então, vamos lá curtir o som e ajudar. Gente. Já, olá, Dircélio, a gente estava procurando, vamos fazer, olá, Brisa, já temos local para ir. Aí já temos o parceiro aí, a rádio parceira para poder fazer lá. É isso aí. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigada, meus parceiros. E até quarta que vem. Beijo no coração. Fala sério!